assunto falado aqui, conversamos várias vezes ao longo dos últimos dias, desde essa operação da Polícia Federal, e sempre o tom foi exatamente o mesmo. Havia uma gravidade nos objetivos, mas é uma gravidade que pode ser a gravidade de um empresário, a minha, a sua, de um parente nosso, mas de uma conversa que poderia estar em qualquer outro lugar e as pessoas têm o direito de pensar o que elas bem entendem. E a gente falava, mas se tiver o financiamento de algo ilícito, de uma tentativa de uma ação conjunta, é quase que uma formação de quadrilha, isso tem que ser investigado e as pessoas têm que ser punidas. A caracterização de um crime agora precisa ter esse elemento. Parece até agora, pelo menos, que nenhum elemento surgiu, né, Zaidan? O problema é muito profundo, porque ele tem origem no inquérito que é problemático, na sua legitimidade. A sua legitimidade é contestada. A sua legalidade deixou de ser, porque houve o aval do Supremo, do Pleno do Supremo, muito mais por solidariedade ao Alexandre de Moraes e ao Dias Toffoli, mas também por um gesto de autodefesa, já que o Supremo sentia seria um tanto quanto acuado, e decidiu apostar, com exceção do então ministro, hoje aposentado, Marco Aurélio Mello, decidiu apostar num inquérito que tem problemas seríssimos na sua origem, porque é de ofício, não é provocado. A justificativa para ser de ofício, ela é, na verdade, uma interpretação bem subjetiva e casuística do regimento do Supremo, não é nem da Constituição, mas do regimento do Supremo. A escolha do relator, o que conduz tudo, que é o Alexandre de Moraes, a escolha feita pelo Dias Toffoli foi absolutamente incompatível com aquilo que está no regimento, que antes serviu para justificar o inquérito, deveria ser por sorteio e foi por indicação, por escolha pessoal, critérios do Toffoli. Aí há um outro problema. Esse inquérito que nasce com uma legitimidade questionável, no mínimo questionável, ele não tem prazo para acabar. E ele vai crescendo. É como bola de neve, né, que se alimenta do próprio movimento. Na medida em que ela se movimenta, em que ela desce, ela vai crescendo, porque ela se alimenta da neve que está ali por onde ela passa. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E assim é com esse inquérito, ele vai crescendo, crescendo. Ele tem... São dois inquéritos, na verdade, que estão mesclados e que abarcam tudo. Servem para tudo. E aí o que acontece? O senhor Randolfo Rodrigues, que tem experiência no Ministério Público, ele não precisa ir até o Ministério Público, ir até a Procuradoria-Geral para apresentar uma denúncia, entrar com uma ação. Como o inquérito está aberto, permanentemente aberto, ele não acaba, ele vai direto ao Alexandre de Moraes. Ele disse isso. Ele admitiu isso, Randolfo Rodrigues. E foi de novo Randolfo Rodrigues. Por quê? O delegado não pediu a apreensão Ele pediu a apreensão dos celulares, mas não pediu bloqueio das contas dos empresários, nem quebra de sigilo bancário. Esse pedido não partiu da Polícia Federal. E mesmo o que foi feito na ação policial inaugural foi muito além de mera apreensão de aparelhos celulares, para saber com quem o cara conversava, o que ele conversava. Obviamente com ordem judicial. E o Alexandre de Moraes, ele atendeu a um pedido de quem? Randolfo Rodrigues, que é um cabo eleitoral. O Randolfo Rodrigues é um cabo eleitoral. Ele é um dos organizadores ali de primeira hora da campanha do Lula. E, ao mesmo tempo, ele dorme na porta do Supremo. Ele está sempre pronto ali para levar uma ação, um pedido, um requerimento.
Ele é um dos coordenadores da campanha do Lula. E aquele negócio, o Alexandre de Moraes percebeu que o barulho foi muito além do que ele imaginava. E aí, tanto sindicato de empresas, como por exemplo a Fiesp, que aliás precisou de um sacode de vários empresários para que se manifestasse. Não adianta soltar carta em defesa da democracia e não defendê-la quando ela corre riscos diante de uma ação de um ministro do Supremo. Não adianta soltar carta em defesa do Estado democrático de direito e ficar olhando as estrelas enquanto o Estado democrático de direito corre riscos. E é óbvio que corre riscos quando um ministro do Supremo não age no limite da lei, e quando falamos lei, tanto a lei ordinária, o Código Penal, quanto, obviamente, a Constituição, que ele tem obrigação de defender, é pago para defender. Ele está no corpo guardião da Constituição, que é o Supremo. Foi muito além várias vezes. Várias vezes. Em relação ao Partido da Causa Operária, foi muito além. É uma censura prévia. Não é o que você divulgou deve sair do ar. O que já é uma censura. A não ser que você apresente ali um crime. O contrário é uma censura. Mas ela foi ampliada para a condição de censura prévia. Você não publicou e você não publica mais nada. Você não fala mais. Todos os canais de comunicação que você tem devem desaparecer. E ninguém falou nada. Porque é um partido que não tem voto, né? E ele é classificado como um partido de esquerda, mas na verdade ele tem pouca relação com essa esquerda jacobinista, marcusiana que está por aí. Esquerda de Araque, né? E por isso não levam muito em conta, ele é visto até como incômodo. Alguém que lembra que os caras são esquerda de Araque. E não falam nada, ninguém defende. Foram várias as situações quando ele mandou caçar um parlamentar. E olha, aquele cara, na minha opinião, deveria ser caçado. Deveria ser caçado. Daniel Silveira, deveria ser caçado. Pelos pares, né? Pelos pares. Na minha opinião, ele não pode ser representante do povo. O que aquele sujeito falou é para cassação. Isso é um ponto. Mas não pode partir de um ministro do Supremo a ordem, porque se faz parte de uma sentença, né, está condenado a perder o mandato. É uma ordem do judiciário. E é claro, mesmo cheio de dedos, o presidente da Câmara falou, peraí, isso é um assunto nosso. É um assunto nosso, vamos devagar. O Congresso, aliás, é omisso. Principalmente o Senado, que é quem pode falar, ô meu amigo, peraí, tem aqui dezenas de pedidos de impeachment de Vossa Excelência. Então, o senhor está dando motivo para que a gente abra aqui um julgamento. Mas quem vai fazer isso? O Pacheco? Não vai, né? Não vai. Então, o problema é esse, não é, sabe, o sujeito em si, esse grupo de empresários, e mais, no caso específico desses empresários. O que diz a lei? Que é isso que importa. Não é o que eu acho, que o Alexandre de Moraes acha, é o que diz a lei. É ação, tentativa de. Ou você age ou você tenta. Isso configura crime. Dizer que acha melhor que cai um meteoro na Terra, não. Mas se você agir para destruir a Terra, sim, é um crime. Se você age para fechar o Supremo, é um crime. Óbvio. Se você tenta organizar um movimento para desestabilizar ou derrubar a democracia, é crime, crime pesado. Mas falar ali que acha melhor isso ou aquilo, não é. Simples, não é. E aí entra também, não, porque estavam
financiando campanhas de desinformação. Muito bem, tragam as desinformações. Mostrem que é mentira. Esses eufemismos só atrapalham. E ainda a história do discurso de ódio. E, obviamente, não há na lei o crime de discurso de ódio. Até porque o ódio em si não está entre os crimes relacionados. Odiar não é crime. Na lei humana. Uma coisa é ser um sentimento abjeto. E depende também do que você odeia, né? Porque há coisas que são permanentemente odiáveis. Devem ser odiadas. Mas não as pessoas. Não as pessoas. Mas o crime de discurso de ódio não existe. Mas por ser uma expressão que traz um subjetivismo tremendo, você joga tudo lá dentro. O que você não concorda vira discurso de ódio. Simples. Agora, mentiu, já está lá. Difamou alguém, está lá. Não tem de inventar lei, já está lá. Injuriou, caluniou, difamou, deu falso testemunho, tudo isso é crime. E já há punição estabelecida. Mas por que não é outra instância, primeira instância, se esses caras não têm foro privilegiado? Porque tudo cai no inquérito cada vez maior, bola de neve e permanente. E foi lá o Randolfo Rodrigues e pediu o bloqueio das contas. E aí os juristas estão dizendo, olha, não cabe bloqueio da conta. Pediu o celular, se você acha que estão... há evidências ou suspeitas de que os caras estão, nessa comunicação ali entre eles, estão urdindo algo criminoso. Opa! Apreende celular, apreende documento, as comunicações do último ano. Perfeito. Mas bloquear conta. Bloquear conta. Então os juristas que não têm a menor simpatia pelos pensamentos desses empresários, a menor, estão dizendo, opa, pera lá. A gente tem de sempre lembrar, e a gente sempre fala isso aqui, né, Roland? Que tudo que o Supremo decide, e aí seja no âmbito do próprio Supremo, ou ali no TSE, o ministro do Supremo no TSE, tudo que eles decidem vira um precedente. Que pode ser repetido, pode ser tomado como referência, como doutrina jurídica, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, contra outras pessoas, em outras situações. Esse é o ponto. Se cometeu crime, meu amigo, tá lá a punição. Cometeu tal crime, a punição é essa, acabou o assunto. Mas encontrar crime. Só que a punição, ela tem sido prévia, ela tem precedido a condenação. Então você já tem bloqueio de conta, já tem esse tipo de coisa, né? Enfim, mas tudo isso decorre de um inquérito que foi aberto de maneira atabalhoada e, na opinião, não apenas de juristas de vários lugares, de várias escolas, de várias academias, mas de um próprio ex-ministro do Supremo, aberto de maneira ilegítima, Ronald. Esse passo adiante de tudo que foi falado nos últimos dias, o editorial, claro, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e algo mexendo com tudo que tem sido dito aqui na Rádio Bandeirantes ao longo dos últimos dias. E a gente, claro, não vamos deixar esse assunto sair da nossa pauta, torcendo para que algo novo surja de verdade.